Estamos aqui ao vivo para mais uma live aqui no AJR Terapias Integrativas. E hoje nós vamos receber a Priscila. A Priscila que vai falar para a gente sobre transição de carreira. A Priscila é coach e ela é uma das cofundadoras do Rota em Ascensão e vai estar aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho para a gente, Pri, da sua trajetória, fala um pouquinho de você para que nós possamos conhecê-la um pouquinho mais. Pronto, meu nome é Priscila Aranha, a minha formação superior é como engenheira ambiental, né? Eu sou formada em engenharia ambiental, fiz mestrado, e há 3 anos eu fiz o coach, né, professional coach, e estou me especializando agora no business coach, que é para coach executivo, para o coach profissional para carreira. Até porque a minha vivência, né, a minha carreira começou muito cedo. Eu já comecei trabalhando aos 14, 15 anos com a minha mãe, que tinha um negócio. Então, a gente já começou num negócio familiar. E desde então, eu continuei trabalhando, sendo em estágios, né, fazendo as minhas formações no ensino médio, já fiz um técnico. Então, já atuei como técnica de informática. Minha carteira foi assinada logo com 17 anos de idade. Então, depois eu mudei para a área de engenharia. E aí dentro tive já essa primeira transição de carreira, né, da área de informática, de TI, para a engenharia ambiental. E dentro da engenharia ambiental, eu sou concursada e também tive algumas épocas que passei no serviço privado, né? Então tive a transição de carreira do privado para o público e do público para o privado. E agora, recentemente, empreendendo. Então, já estou fazendo uma outra transição, né, de carreira, da minha área de ambiental para a área do coach e do concursada para empreendedorismo. Então, são muitas mudanças. E eu, quando fiz o coach, achei que seria o nicho ideal, né, para eu estar trabalhando devido a todas essas experiências. Uhum. O que é exatamente uma transição de carreira? É muito importante a gente falar disso mesmo, sabia? Porque as pessoas acham que transição de carreira é você mudar de carreira, mudar de profissão. E não é necessariamente isso. Tem pessoas, sim, como eu, né? Estava numa carreira de TI, mudei para uma área ambiental e agora tenho uma área ambiental e estou concomitantemente com a área de coaching. Então, a transição de carreira, ela pode vir tanto de você estar passando de uma atividade, né, de uma profissão para outra, mas também pode ser da forma que você trabalha. Então, quando eu passo do serviço público para o privado, é uma transição. São ambientes muito diferentes da administração, ou vice-versa, né? Você passar do privado para o público. Quando você também faz um upgrade na carreira. Então, eu já passei por ser técnica, né, vamos dizer assim, uma profissional engenheira, e assumir uma função de coordenadora de equipe. Então, houve uma mudança na minha função. Isso também é uma transição, porque eu preciso desenvolver habilidades diferentes. Então, é uma transição de carreira quando a pessoa quer mudar de posição dentro da empresa. Há também essa transição quando você muda do empreendedorismo, né? Você trabalha para alguém, depois você vira dono do seu negócio. Então, tudo isso são transições. E tem uma transição muito interessante que eu estou fazendo agora, que é a transição da aposentadoria. É quando você finaliza a sua carreira, né? Mas você vai continuar fazendo alguma atividade depois. Porque o pessoal hoje aposenta cedo, né? E continua vivendo a vida, fazendo coisas legais, aproveitando. Então, a gente faz também a transição de carreira para a aposentadoria, né? Para a pessoa sair da atividade que ela fez a vida inteira e curtir a vida fazendo as coisas que ela sempre quis fazer e nunca teve tempo. O que fundamentalmente leva alguém a fazer uma transição de carreira hoje em dia? Maioria das vezes, insatisfação, né? A pessoa pode estar, ela está frustrada, inclusive teve até um levantamento, uma pesquisa recente, logo após a pandemia, que foi feita por uma organização internacional, de que a maioria dos desligamentos nas empresas, né, pelos profissionais, eram pela insatisfação e por perceberem que não tinham qualidade de vida que eles gostariam de ter. Então, as pessoas hoje, elas querem mudar, não em si de área, mas elas querem ir para uma área, para uma atividade, para um modelo de carreira em que dê mais flexibilidade, em que ela tenha mais tempo para a família, em que ela tenha tempo para o lazer.
Então, a mudança dessa rotina faz com que a pessoa repense a carreira dela. E isso tem acontecido muito mesmo. A gente faz a transição de carreira para adaptar um estilo de vida que a pessoa almeja, para ela se sentir mais feliz e mais realizada. Você acredita que a falta de reconhecimento do empregador, muitas vezes, faz com que as pessoas também tenham esse posicionamento? Porque eu trabalhei como gestor durante muito tempo e eu me deparei com pessoas que gostavam muito do que fazia, mas por se sentirem não reconhecidas, caía o rendimento e elas acreditavam que, enfim, não seriam mais felizes naquela empresa. E às vezes elas pediam a conta aqui para fazer a mesma coisa do outro lado da calçada, assim, né? Exatamente. As empresas, elas têm começado a acordar para essa questão de olhar mais para o profissional, de investir mais no bem-estar do profissional, mas ainda é muito incipiente, assim, né? Nem toda empresa tem uma equipe para fazer isso, para olhar para cada funcionário e fazer programas para desenvolvê-lo e para dar uma melhor qualidade de vida. Então, enquanto a empresa não se adapta, o profissional vai procurar a empresa que já tem isso, né? Que oferece esses benefícios de qualidade de vida. E aí o que a gente vê também, por um outro lado, é que o próprio profissional, às vezes, não sabe o que ele está buscando naquela empresa. Ele tem uma insatisfação, ele não se sente feliz, mas ele também não sabe muito bem ao certo o que ele está procurando ali, o que ele gostaria de ter para que ele se sentisse bem. Pode ser uma insatisfação dele próprio com a carreira que ele escolheu, que talvez foi influenciada na adolescência, na juventude, ou por necessidade. E aí chega num determinado período que ele está insatisfeito com tudo, ele põe a culpa na empresa, mas na verdade é uma frustração interna, né? Então o trabalho que a gente tem no coach, ou de você ter um mentor de carreira, ele é importante porque ele vai te dar essa visão do mercado, do que é da empresa e do que é da pessoa, para que ela não, de repente, saia de uma empresa por um motivo de insatisfação e vá para um outro onde ela vai se frustrar e achar o mesmo motivo. Como que você acredita que acontece esse passo a passo para a pessoa, de repente, parar e falar, não estou feliz, né? Eu quero mudar, preciso mudar. Como que você acha que acontece isso? E como, de repente, ela chega à conclusão de que ela precisa de alguém para fazer essa transição e não simplesmente vou mudar? Isso. Bom, a pessoa ela já começa, principalmente agora na pandemia, a gente teve um surto enorme de pessoas querendo rever a carreira, rever a forma de trabalhar dentro de casa mesmo. A gente viu, o meu esposo, por exemplo, ele decidiu durante a pandemia que ele só quer trabalhar em casa. Ele não quer mais sair. Então, ele vai procurar as oportunidades que se adequem agora à necessidade dele, até porque o mercado está aquecido na área dele. Então, a pessoa que ela está insatisfeita, ela já não sente aquela vontade de trabalhar, né? Chega no domingo, ela já fica com aquele sentimento de peso, né? Aquele pesar, aquele penar de ter que trabalhar na segunda-feira. Ela não quer se arrumar, ela não quer tomar banho, ela não quer... Nada que diz respeito ao trabalho, ela não quer ouvir, né? Ou então ela já vai, mas ela não quer produzir, ela já não produz o quanto ela produzia antes, ela não inova. Ela vai lá, faz o dela e vai para casa. Ela não quer ouvir se a empresa está mudando, se está implementando. Ela já não interessa mais. Ela quer estar ali só para cumprir o papel dela e sair. Então, isso são sinais de que não está legal, né? E tem também as pessoas que já estão buscando outros interesses, né? Ela está olhando, o mercado está mudando, outras carreiras estão surgindo, e aí a pessoa começa a se interessar por outros assuntos e fala, por que não? Mas por que ela não vai? Né? Aí vem a pergunta. Ela não vai muitas vezes porque ela já tem um tempo, né, nessa carreira dela, ela já tem uma certa estabilidade, ela já sabe o que ela tem que fazer, ela domina o assunto, e aí ela se sente incomodada, né, e até insegura de sair da zona de conforto. Ah, mas eu vou para outra carreira, eu vou ter que começar tudo de novo? Será que eu vou ter que passar por tudo aquilo, ser estagiário de repente, ter que aprender tudo, fazer horas, né, para poder mostrar que eu estou desenvolvendo um bom trabalho? Então, até a questão financeira, né? A pessoa que já está na carreira, ela às vezes já tem uma família, tem filhos, a mulher principalmente, né? E ela fica pensando, nossa, como é que vai ser essa transição? Será que eu vou ter que ganhar menos?
E aí ela acaba por deixando de pensar nisso. Vai dar muito trabalho. Então, essa questão de dar muito trabalho, insegurança, será que eu vou ganhar, será que não, é onde a gente entra com o trabalho do coach e o passo a passo. O coaching que eu faço, ele é muito baseado em planejamento. E o que é planejamento? Né? A base do planejamento é a gestão de tempo, a gestão do escopo da atividade, a gestão financeira e a qualidade, que nesse caso eu chamo de a qualidade de vida. Então, quando a gente vai fazer um coach de transição de carreira ou de carreira, para planejar uma carreira, eu vou pautar esses 4 pontos, que é o que vai dar segurança para a pessoa fazer uma transição de carreira certa de que aquilo cabe no bolso dela, certa do que vai acontecer, de quanto tempo isso vai demorar para ela se planejar e com a qualidade de vida que ela quer, né? Não adianta eu falar assim, olha, você vai mudar de carreira, a pessoa falar, beleza, eu quero mudar de carreira em 6 meses, mas eu quero trabalhar 6 horas por dia e ganhar o mesmo que eu ganho. Aí eu falo, tá, mas você não vai ter qualidade de vida, porque você vai ter que trabalhar muito, talvez vai ter que estudar muito, e aí você não vai ter tempo para outras coisas. É isso mesmo que você quer? Então a gente vai trabalhando com todas essas hipóteses, né? E dentro do coaching a gente tem ferramentas para que a pessoa sinta um gostinho dessa nova rotina, né? A gente faz um exercício de visualização, onde a pessoa se imagina já nessa nova fase, e aí ela vai ajustando nessa visualização o sentimento. É isso mesmo que você queria, né? A gente sabe que o nosso cérebro, ele não distingue o que é realidade do que é imaginário, né? Os sentimentos, eles são gerados da mesma forma. Então, quando a gente faz o exercício de visualização, a pessoa sente aquilo que ela gostaria de sentir quando ela alcançar esse momento. Então, se há ainda algum incômodo, a gente já trata ali no planejamento. Já vai tratando todos esses pontos para dar a segurança, né, que ela precisa. Então, os passos principais são esses 4, né? A gestão do tempo, a gestão do escopo da atividade, o que ela quer fazer, o objetivo, a gestão financeira, que é muito importante, né? Ninguém sai chutando balde assim mais, e a qualidade de vida. Normalmente, qual a faixa etária das pessoas que te procuram e se normalmente acontece muito a transição, não só por exemplo, de empregador, mas se acontece também a transição daquela pessoa que ela era empregado e ela decide não ser mais, ela decide implementar o próprio negócio. E uma outra questão ainda dentro dessa também. Muitas pessoas, elas estão realizadas dentro da profissão delas, mas elas falam, falta um algo mais. Você acha que isso pode ser complemento dentro da sua própria profissão ou elas devem realmente buscar um novo horizonte, fazer novas coisas? Fala aí pra gente. Muito importante essa pergunta. Bom, primeira faixa etária do pessoal que me procura para transição de carreira são pessoas que já estão um pouco mais maduras, né? Já está na faixa de uns 30, até uns 50, 54, 55 anos. Que são novos ainda, né? Com 55 anos a pessoa ainda está com muito gás ainda para fazer muita coisa. Então ela está chegando perto de uma idade de se aposentar, vamos dizer, administrativamente, mas ela continua ativa. Então, ela procura fazer algo que gosta. E aí, o que gosta entra nessa questão que você colocou. A pessoa gosta da carreira dela, né, já está há anos fazendo dentro daquela carreira, mas falta alguma coisa. E esse alguma coisa, geralmente, tem a ver com a qualidade de vida. Ou seja, com a forma que ele desenvolve essa carreira. E aí é quando a pessoa ou resolve abrir o próprio negócio, empreender, trabalhar por conta própria, como autônomo, né, como microempreendedor individual, consultor. Algumas pessoas migram, né, para consultoria, já que ele tem essa experiência, essa bagagem, ele pode conciliar a consultoria com os horários. Então, tem essa questão da qualidade de vida da rotina. Tem também a pessoa que está já naquela atividade e quer mudar do tipo de empresa, né? Como engenheira ambiental, por exemplo, eu trabalhava em aeroportos, né? E agora chegou um determinado momento que eu migrei para a área de pesquisa. Então, como engenheira ambiental, eu estava numa atividade e migrei para outro tipo de atividade dentro da minha própria profissão. E tem adaptações, né? Então, a pessoa pode estar migrando de um estilo de empresa. Às vezes, a pessoa está numa grande empresa
e ela quer ir para uma pequena empresa porque é mais perto de casa, ou porque ela tem que mudar de estado, e aí ela resolve ir para uma empresa de menor porte. E tudo isso são adaptações que a gente pode estar auxiliando na transição de carreira, que é um relacionamento novo, uma mudança de cultura, uma mudança de rotina. Então, toda essa mudança que tem a ver com a vida, né, com o pessoal, impacta diretamente na carreira, ou vice-versa. Então, isso leva as pessoas a quererem fazer uma transição, mesmo que seja dentro da própria profissão. E como eu falei, hoje tem várias outras formas de você trabalhar, oferecer os seus serviços que não sejam CLT ou autônomo, né? Entre CLT e autônomo, a gente tem um monte de formas de você prestar um serviço. Então, até nisso a gente orienta, a gente vai montar um tipo de serviço ou de produto que que a pessoa possa entregar, trazendo toda essa bagagem que ela tem, um estilo de vida que ela quer ter, é como se fosse um quebra-cabeça. Né? A gente pega tudo aquilo que a pessoa deseja e vai montando, vendo como aquilo vai chegar no mercado, o que ela precisa aprender, desenvolver, para que ela possa trabalhar com o melhor que ela tem. E sempre vai ter alguém precisando do melhor que a gente tem para oferecer. Pri, deixa eu te falar. A gente ainda abordando essa questão da faixa etária, você acha que hoje mudou muito esse conceito, por exemplo, de que a pessoa entrava numa empresa e ela realmente, o grande ideal de vida dela seria ficar até, né, de repente, a sua aposentadoria ali. Isso a gente já sabe que mudou um pouquinho, mas que as pessoas ainda têm um certo receio, assim, principalmente quando tem mais idade, de fazer essa transição. E de que maneira você orienta isso? De que maneira você, quando alguém que tem mais idade chega e fala para você, olha, eu tenho medo de fazer a transição, mas eu sinto que eu preciso. Como que você começa o seu trabalho? Como que você vai desenvolvendo ele? Isso, a primeira coisa é dizer para essa pessoa sobre a segurança, né? Uma vez que ela planeja essa transição, a gente dá mais segurança para que ela faça essa transição de uma forma tranquila e segura mesmo, porque essa segurança vem muito do financeiro, né? As pessoas elas não querem ficar desguarnecidas, elas não querem ficar desamparadas ou desamparar os familiares. E muitas pessoas fizeram transições de carreira assim, de chegar num ponto que estava tão exausto já daquilo, que chuta o balde, né? Dá a louca e aí chuta o balde da empresa, sai e depois vai pensar no que vai fazer. Ou quem vai se aposentar, ou né, já está perto de se aposentar, espera chegar o dia que vai lá pegar a aposentadoria para então pensar no que vai fazer depois. E isso é ruim. Né? A pessoa, quando ela procura o planejamento, a primeira coisa que a gente vai trabalhar são esses pontos, né? Como eu te falei, que é para ela ter segurança de que ela vai fazer essa transição sem que lhe falte nada. E a qualidade, quando a gente fala de que ela vai fazer de acordo com o perfil dela, de acordo com o que ela gosta de fazer, é para garantir que ela não vai desistir, que ela vai dar o melhor de si para fazer acontecer. Né? Tem uma outra linha também que eu sigo, e inclusive eu terminei de ler o livro do Maxwell Maltz esse final de semana, falando que o que a gente acredita, a gente realiza. Então, o acreditar não é simplesmente de você visualizar, é o acreditar de você gostar, de você ter certeza de que você vai dar o seu melhor para aquilo acontecer. Então, mesmo que a pessoa esteja já numa idade de 50, 60 anos para aposentar, se ela realmente quer realizar aquele sonho dela de trabalhar numa determinada atividade ou de realizar determinada atividade que pode ser voluntária, por exemplo, ela vai se empenhar para aquilo dar certo. E se ela tiver provado para ela, dentro de um planejamento, que isso não vai impactar no financeiro dela, que ela vai ter tempo para fazer isso e as atividades que ela gosta, ela não tem dúvida de que ela consegue. Falando ainda, na verdade você falou assim, a gente faz um plano de ação. Em média, quanto tempo leva esse plano de ação? Isso é relativo de acordo com a mudança com a qual a pessoa deseja fazer ou não? Tem uma média? Não, é relativo. Eu já peguei planos de transição de 3 meses e já peguei planos de transição para 2 anos. Então, a pessoa, ela cria um plano de ação e ela fala assim, olha, eu vou me aposentar daqui a 2 anos. E quando eu me aposentar, eu quero morar num lugar tal. Então, a gente começa a fazer esse plano,
ó, o que você quer desenvolver? Você vai mudar de carreira, vai atuar na sua carreira? E a gente começa a questionar, né? O coach faz muita pergunta. E aí eu vou sempre questionando. Quanto tempo você precisa para desenvolver isso? Quanto tempo você quer se dedicar para aquilo? Isso vai impactar na sua vida, na sua rotina? E aí a gente vai estabelecendo, né, estimando os prazos para cada coisa, enfileirando, né, o que precisa ser feito, e aí a gente chega num prazo real, né? Então, mesmo que a pessoa fale assim, eu quero daqui a 2 anos, dependendo do que ela for fazer, não vai dar tempo. Vamos supor que a pessoa vai fazer engenharia, né? São 5 anos, não dá tempo de você em 2 anos começar a atuar como engenheiro. Então, tem a parte do querer e tem a parte do que a gente calcula para ver se isso cabe. Teve uma transição que eu fiz também com a Jaqueline, que é do Portal Sustentabilidade, e ela me falou, olha, em 6 meses eu quero sair da empresa que eu estou e me dedicar ao meu negócio. E ainda vou mudar de casa. Então, assim, a gente foi fazendo todo um cronograma de saída dela da empresa, finalização dos trabalhos que ela tinha para entregar e, ao mesmo tempo, ir aumentando o envolvimento dela com o negócio dela. E, ao final de 6 meses, ela tinha terminado concluído essa transição. Então, é muito bacana. Não tem erro. Pelo menos os que eu fiz até agora, deu bem perto. Me fala uma coisa. Em média, quanto tempo você passa com a pessoa com a qual você está orientando para que se desenhe tudo isso? Pronto, o processo todo, para a gente fazer ele bem completinho do início ao fim, são em média de 7 a 10 encontros, né? Cada encontro com 1 hora e meia, e a gente começa semanalmente, e nos últimos encontros, os 3, 4 últimos encontros, a gente faz 15 em 15 dias, ou até com espaçamento de 1 mês. Por quê? Então, isso vai durar em torno de 2 a 3 meses. Tá? Pode, às vezes, até 4, dependendo das atividades que a gente vai se propondo a desenvolver. Porque entre uma sessão e outra, a gente vai trabalhar determinados pontos que a pessoa precisa de um tempo para desenvolver, para assimilar. Então, a gente precisa dar um espaço, é tudo no tempo da pessoa também, né? Tem coisas que não dá para a gente atropelar. Então, ela vai no tempo dela e isso pode demorar de 2 até 3, 4 meses. Tem pessoas que já estão muito decididas, sabe, Antônio? Tem pessoas que sabem muito bem o que querem e só precisam destravar, às vezes, uma ou outra coisa. Então, a gente consegue fazer o planejamento em 3 sessões, 4 sessões. Já teve caso de coaching minha que em 3, 4 sessões a gente já tinha um plano de ação pronto. E foi só a gente avaliar o que poderia ocorrer de inconvenientes, vamos dizer assim, no caminho, né, influências externas, para criar estratégias de combater isso quando isso acontecer. E aí depois a gente volta a se falar depois de 2, 3 meses para ver como é que está o acompanhamento do plano de ação, se precisa mudar alguma coisa. Então depende muito, sabe? Depende muito da pessoa. Mas assim, com 3, 4 encontros a gente já consegue montar um plano de ação. Quais são outras questões que a gente pode, nesse segmento, estar realmente instigando a pessoa a entender se ela quer fazer uma transição de carreira ou se ela está feliz onde ela está? Essa questão das habilidades é muito importante, porque as pessoas não respondem com sinceridade, até porque às vezes não reconhecem as habilidades e os defeitos que têm. Eu digo que não são defeitos, são características que podem ser relevantes ou não para o que você vai desenvolver. Quando eu vou atender o meu coach, a primeira coisa que a gente faz é o teste de perfil comportamental, que inclusive está disponível no site do Rota de Ascensão gratuitamente para quem quiser fazer. Lá ele já te dá o resultado, que são as características daquele perfil de comportamento. Né? Então, quando a pessoa vai para mim para fazer a sessão, eu já tenho uma noção de quais são as habilidades, algumas habilidades dela, e as dificuldades, alguns desafios que ela tem de acordo com o perfil. Eu, geralmente não vou direto nessa pergunta por isso, mas eu procuro discutir com ela se ela reconhece essas habilidades, essas características. Porque tem gente que não reconhece, por até achar que isso é pejorativo. Tem muita gente que responde que é detalhista, né? Qual é o seu defeito? Sou detalhista. Né? Mas detalhista, se você for trabalhar, por exemplo, com uma auditoria, ou se você for fazer joias, detalhista é ótimo. Você tem que estar, né? Um auditor tem que estar de olho nos detalhes mesmo.
E aí isso vai ser muito bom. Agora, se você vai trabalhar num cargo de execução, de ter que fazer coisas que tem prazo, aí o detalhista realmente vai te atrapalhar. Então, a característica, ela pode ser benéfica, pode ser ou não. E aí, quando eu faço essa discussão, né, com a pessoa durante o processo, ela tem um outro entendimento de si mesma. O que às vezes ela acha que é um defeito, e que algumas pessoas podem ter taxado ela de defeito, pode ser uma habilidade muito boa e muito valorizada em outro setor, para outras pessoas. E aí ela começa a enxergar outras possibilidades na carreira dela. Sim, sim. Que momento que você teve esse start, que você poderia se especializar numa área onde você poderia ajudar as pessoas a fazer essa transição? Então, o meu sonho, na verdade, era dar aula em universidade. Então, eu já estava na minha carreira acadêmica fazendo doutorado, já estava na conclusão do meu doutorado em 2018, quando eu travei, e não consegui escrever a tese, e a minha vida estava mudando muito, tinha casado, mudado de estado, e aí uma prima me falou do coaching, né? Eu fui conhecer o coaching e aí liguei para o Instituto, né, Brasileiro de Coaching, o IBC, para conhecer o que era isso e soube que ia ter, né, na minha cidade, em Recife, uma formação. E aí eu falei, vou fazer um investimento, já estava querendo estudar algo diferente, e durante a imersão no processo, a gente passa pelo processo de coaching, né? Então eu não só estava aprendendo, mas eu estava passando pelo processo. E aí, durante esse processo, me veio essa visualização de que eu estava ali para impulsionar pessoas. E a minha vontade de dar aula, na verdade, era a forma como eu conhecia de estar motivando pessoas, instruindo pessoas a serem bons profissionais. Quando eu descobri o coach, eu vi que eu não precisava de um doutorado para isso. Eu só precisava me especializar no coaching, conhecer, né, dominar as ferramentas que tinham e começar a trabalhar com isso junto com as pessoas. E é uma coisa muito prazerosa. Eu lembro até hoje que na hora que me veio, né, eu não sei nem como dizer, é uma luz, não é bem uma luz, né, porque é uma clareza de pensamentos. Quando me veio essa clareza do meu papel, né, na sociedade, juntando com aquilo que eu gostava, juntando com a experiência que eu tinha, dá uma quentura no coração, né? Você fica com o coração aquecido, que você fala assim, cara, é isso que eu estava procurando, né? É isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é com isso que eu quero estar trabalhando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Né? E aí eu falei para todo mundo, eu quero ser coach. Só que todo mundo sai de lá querendo ser coach, né? Todo mundo sai da formação. Mas ao longo dos anos, mesmo trabalhando na minha posição como coordenadora, né? Como líder de equipe, eu continuei aplicando as técnicas, as ferramentas. A minha forma de me relacionar com as pessoas mudou e eu vi que isso dava muito certo. Né? Eu testei isso na minha vida. E quanto mais eu testava e via resultado, mais eu queria ser influente na vida das pessoas para isso. E começou a surgir, né, a surgirem as oportunidades de trabalhar com pessoas próximas, de fazer esse planejamento, e eu via que eu transformava a vida das pessoas, que elas ficavam realmente muito gratas, e aí isso só foi me dando mais impulso para continuar trabalhando com isso. E você recebe também aquele cliente que fala assim, olha, não necessariamente eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu em algum momento eu fiz e eu não fui bem sucedido, mas eu não queria voltar para minha carreira anterior. Mas eu estou meio perdido, eu não sei se eu consigo dar conta de me manter no que eu faço hoje. E aí, o que você falaria para essa pessoa? Tem. Aí a gente vai fazer uma análise do que está acontecendo. Inclusive, eu tenho um coach que está nesse processo. E, principalmente, quando a mulher, ela é mãe, ela passa, você deve atender muitas pessoas também, que quando a mulher é mãe, a vida muda de ponta cabeça. Então, aquela mulher que saía todo dia, se arrumava, se estudava para poder trabalhar, voltada totalmente para o trabalho, às vezes alguma coisa em casa, mas tinha, né, aquela independência, aquele tempo para ela de
9 meses, né? Depois de 9 meses, de repente, não tem mais isso. Já não tem mais tempo. O tempo, quem diz, é o bebê. Então, os hormônios todos, o corpo muda. Então, essa mulher, quando ela tem os filhos, até uns 2 anos depois da maternidade, depois que o filho nasce, ela tem essa crise de identidade profissional, né? Porque ela já não produz mais como ela produzia antes, ela já não sabe se ela está bem no mercado ou não, porque ela ficou fora durante a licença maternidade, ela já não tem as prioridades dela, às vezes mudam, né? Ela já olha para a família com outros olhos, ela quer estar presente. Então, por mais que ela queira continuar exercendo a profissão dela, ela começa a se questionar muito, sabe? Então, nesse momento, a gente também está junto, né? Eu sento, a gente conversa, tem coaches específicas para essa área de maternidade, mas como coach de carreira que vê esse lado profissional, e como mãe que eu entendo também essa transição, essa fase da maternidade, eu procuro acalmar, né, tranquilizar essas mães, essas mulheres, esses profissionais, de que isso é uma fase, que cada fase traz aprendizados. A maternidade, ela ensina muitas coisas pra gente. E ela passa, essa fase de dependência da criança, ela vai passar e a mulher vai voltar ainda mais forte, né? Porque quando você tem que cuidar da família e dar conta do trabalho, meu filho vira Mulher Maravilha. Então, quando você volta a se dedicar inteiramente para a profissão, você volta com muita força, né? Então, é um período de muito amadurecimento. E quando a gente faz um plano de transição de carreira no momento da maternidade, eu levo em consideração toda essa qualidade de vida e as interferências que você já nem consegue gerir mais, né? Da vida da criança, dos imprevistos que isso traz e de como você vai lidar o seu psicológico, né, com isso. E aí eu acho que entra muitas terapias também integrativas, né? Porque a mulher, ela tem essa questão hormonal que fica muito desbalanceada. Eu geralmente peço, né, incentivo elas a fazerem uma acupuntura, a tomar florais, a fazer massagem, até porque não dorme bem, e quem não dorme bem não faz nada bem. Então a gente precisa, né, durante esse momento, olhar mais para a saúde física e mental, para que quando ela passe por essa fase, ela esteja inteira e disponível para ela correr atrás não, porque ela já sai na frente. Quando ela volta para o mercado, ela volta com sede, com garra de alcançar tudo que ela quer. Então a gente faz esse planejamento assim, olha, agora durante esses 2 anos você vai se cuidar. Daqui a 2 anos você já vai começar a se preparar, você vai começar a fazer um curso, você vai voltar a se atualizar, vai começar a fazer uma consultoria, para quando der esse ponto aqui, você vai ser promovida, você vai abrir seu negócio, então a gente vai fazendo todo esse planejamento para ajustar. E tem as mulheres também que durante mesmo a maternidade já pedem conta e já viram empreendedoras, né? Também tem o caso de coaches minhas que fizeram isso, aproveitaram o tempo aí da pandemia e resolveram mudar realmente o estilo de vida. Hoje, a maioria dos seus coaches, eles são homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres. E falando também em questões de renda, são pessoas hoje de uma classe B, C, A, como que é isso? Menina, eu tô por fora dessa questão de classe, viu? Porque o que eu... Desculpa te cortar. Porque o que eu percebo normalmente, né? Eu comento sobre algumas pessoas, claro que hoje em dia a terapia ela está ficando mais usual, hoje em dia você consegue atender pessoas que têm um poder aquisitivo menor, mas a questão do coaching, às vezes eu falo, pô, seria interessante para você fazer um coaching, a pessoa fala, não, eu pago a terapia ou eu pago o coaching, os dois não dá para pagar. Aí eu falo, mas não é algo tão caro assim, né? Se programa, tenta porque vale a pena e tal, mas as pessoas ainda têm esse olhar de que é uma coisa cara, de que é uma coisa para elite, e não necessariamente. Né? Então, é tudo questão de prioridades, né? Eu acho que o coaching, a terapia, ele é um investimento que você faz. Assim, eu acho que custo, gasto, é você comprar remédio, é você ter que ir um monte de consulta porque você não está bem, é você, de repente, não produzir e ficar sendo chamado a atenção e ficar desgastado com isso. Isso é um custo de vida, né? E um custo financeiro.
além da perda de tempo, que às vezes você está fazendo uma coisa que não gosta, você está perdendo seu tempo que poderia estar ganhando em outro lugar. Então, o coach, a terapia, eu vejo como investimentos que você faz, e como todo investimento, você tem um desembolso presente para você ganhar no futuro. Então, não tem comparação no retorno que isso dá. Né? A pessoa vai pagar um valor hoje, mas o que ela vai desdobrar disso, ela vai levar para o resto da vida. Então, ela pode multiplicar várias vezes o lucro, né, que ela vai ter depois de fazer esse processo. Em comparação ao meu processo, eu falo que eu não fico olhando muito quanto custa o processo de outras pessoas, até porque o coach hoje, ele está tão disseminado que você vai encontrar profissionais de diversos níveis e diversos preços, né? Então, o que eu falo para as pessoas é procure valor, né? Você procurar um coach que tenha experiência, que tenha recomendações, né? E que realmente você se identifique, que vai agregar para você. Porque a técnica do coach, todo mundo que faz o curso tem a técnica, né? Vai lá, tem os formuláriozinhos para fazer com você. Interpretar isso e colocar dentro da sua vida, assim como o terapeuta, né, integrativo, ele vai olhar em todos os pontos, vai juntar lé com cré, né, vai juntar as pecinhas. Não é qualquer coach que vai te proporcionar isso, essa visão. Então é importante que a pessoa procure profissionais qualificados. Dentro disso, eu me sinto uma profissional qualificada, eu me considero uma profissional qualificada, até pelos resultados que a gente tem. O meu valor não é exorbitante, ele é acessível tanto para quem está aí, sei lá, tem uma faixa de orçamento familiar, vamos supor, de uns 5 mil até, a partir de 5 mil, consegue pagar? Consegue. Tá? Eu trabalho com dividindo em diversas vezes, então o meu interesse é desenvolver aquela pessoa, né? E o que a gente pode fazer para facilitar, para que ela tenha essa experiência, eu estou disposta. Eu tenho certeza que ela vai ter sucesso. Quando a pessoa ela realmente quer fazer o processo, ela dá um jeito. Né? Eu tenho um coach que começou o processo comigo falando assim, Pri, eu tenho para te pagar esse mês, mas eu não sei se eu vou ter no mês que vem. Eu falei, sem problema, eu tenho certeza que com o nosso trabalho você vai conseguir. E até hoje não faltou nenhuma. Então é muito certo, eu tenho muita certeza disso. E quando a pessoa ela realmente vem para mim, ela fala, eu quero fazer, mas só tem condições X, a gente se adequa. E o importante é ela fazer a modificação na vida dela que ela deseja. É isso que me realiza também. E hoje você consegue fazer esse trabalho online ou o presencial ainda é de cunho fundamental? A maioria dos meus clientes são online. Eu comecei, na verdade, atendendo online, até porque eu moro em Recife, mas a minha família, os meus amigos são do Rio. Então, quando eu comecei a atender, eu atendia muita gente do Rio, né, online à noite, que é um horário também que as pessoas já não estão trabalhando, né, trabalham durante o dia. À noite eu atendo os meus clientes e aí a gente bate aquele papo já de final de noite para terminar o dia aí com bastante inspiração, com bastante reflexão, né? A pessoa já vai dormindo com algumas ideias na cabeça. E aí eu faço esse atendimento online. Recentemente, né, depois da pandemia, eu comecei a fazer os atendimentos presenciais, que também é muito gostoso, né? Muito bom trabalhar olhando no olho, pegando na mão. As pessoas gostam disso também, eu acho muito importante. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer presencial, é também muito gostoso. Mas a maioria das pessoas é pela correria, pela pandemia, como a gente atende gente do país inteiro, né? Eu atendo pessoas de todo o país, eu atendo mais online. Teve um filme que eu assisti, que chamava Domésticas, e tinha uma frase que ela ela é sempre lembrada quando alguém fala desse filme, né? Uma das protagonistas falava assim, não, eu não sou doméstica, eu estou doméstica, né? Mas vocês vão ver ainda, né? Muitas vezes a pessoa ela traz para a profissão dela um desmerecimento. Ela traz para a profissão dela algo que ela está fazendo temporariamente para conseguir, enfim, pagar as suas contas.
Isso é muito comum ainda, ou as pessoas já começaram a ter uma outra visão de que se elas estão exercendo aquela profissão é porque elas escolheram e elas têm condição de implementar aquilo? Poxa, eu sou uma doméstica, de repente posso ter uma empresa que vai formar e vai ter uma equipe de domésticas. Teve uma outra garota que na pandemia, ela ensinou as pessoas a limpar a sua própria casa online, num curso online, né? Porque tinha pessoas que não tem noção de que tipo de produto usa para limpar um banheiro, por exemplo, né? E por aí vai. Eu usei esse exemplo, claro, existem outros exemplos. Existem pessoas que trabalham na construção, que trabalham no varejo, que trabalham e acreditam que esse ofício não é uma profissão. O que você teria a dizer para essas pessoas? As pessoas às vezes estão numa profissão que ela sabe que vai ser ali temporária para ela poder alcançar outros níveis ou outra meta. E ela não tem que desmerecer, como você mesmo disse, é criada, porque ela pode estar oferecendo esse serviço de outras formas e valorizando, né, esse serviço dela. Como eu disse, sempre vai ter alguém procurando aquilo que é a nossa melhor habilidade. Sempre vai ter alguém valorizando isso. Então, é como você se coloca, como você se sente em relação a essa atividade que você está fazendo. Primeira coisa é sentir orgulho. Orgulho do que você é e orgulho do que você faz. Ela não é empregada doméstica, mas ela é uma pessoa com muitas habilidades que são muito importantes na limpeza da casa, na organização de uma casa, e ela fornece esses serviços, né, através da atividade dela. E aí, como ela coloca isso, pode fazer ela ter um valor assim ou um valor assim, né? Então, é tudo como você se coloca. Se você se valoriza, primeiro, as pessoas te enxergam com valor também, né? E você saber falar do seu serviço, colocar as suas habilidades com valor, agregando valor ao que as outras pessoas precisam, é a chave para você monetizar aquilo que você ama fazer, o que você tem facilidade de fazer. Eu acredito também que seja, né? E é muito bacana a gente ver essa transição, né? Quando você colocou que lá na frente as pessoas vão ter lucro, eu digo que lá na frente elas vão ter rentabilidade, né? Que vai além do lucro, né? Elas vão recuperar tudo aquilo que elas investiram e com certeza elas vão ganhar muito mais em cima, porque é um processo de autoconhecimento também. Realmente encontrar a sua missão no mundo não tem preço, né? Você se realizar, você ter orgulho daquilo que você faz é realmente essencial, né? Pri, quero muito te agradecer, tá? Quero dizer que o papo está sendo muito bacana, muito bom. Eu queria que você, de repente, se houve algo que você acha interessante a gente está comunicando para as pessoas, mas de alguma maneira a gente não chegou a abordar, fique à vontade para discorrer sobre. A gente ainda tem uns 5, 10 minutinhos, dá para falar numa boa, tá? E aí logo depois você já pode fazer suas considerações. Tá bom? Ótimo, ótimo. Eu queria aqui oferecer, né, mais uma vez para as pessoas que acessem o nosso site www.rotadeascensão.com.br. Lá as pessoas vão achar esses testes, né, o teste de perfil comportamental e o teste das 5 linguagens do amor, que é a forma como a gente se sente motivado, como a gente se sente valorizado. Então são testes bem legais que trazem autoconhecimento e que também te ajudam nos seus objetivos, se você já tiver um objetivo claro. Lá no site a gente também vai estar compartilhando algumas matérias e também alguns cursos, né, que eu vou estar disponibilizando daqui para frente, tudo devagarinho, no nosso tempo. E quem quiser falar comigo também tem, né, os canais aí do Instagram, do Rota de Ascensão, Coach Priscila Aranha, e o nosso LinkedIn também, do Rota de Ascensão. Eu quero agradecer muito a você por estar disponibilizando o seu canal, por estar disponibilizando, né, o seu perfil para a gente falar sobre isso. Eu, como já te disse, adoro a terapia, né, a terapia integrativa, que olha para a pessoa por inteiro, não só naquela dorzinha, naquela partezinha do corpo, ou naquela técnica, mas de uma forma total. Isso tem muito a ver com o trabalho que eu me proponho a fazer, né, de olhar a pessoa como um todo, como ela é, não inventar
personagem, né? A gente descobrir quem a pessoa é, onde dói e tratar aquilo de acordo com o tempo dela, respeitando a história dela. Isso é muito importante. Então eu agradeço muito esse espaço. Foi muito legal mesmo, passou super rápido aqui a hora da live. E eu quero desejar a todos vocês, né, que acompanharam, muito sucesso, as pessoas que ainda vão ver a live aí gravada, muito sucesso para todos vocês. Tenho certeza que você também é uma pessoa que torce pelo sucesso de todos. E eu torço muito, muito, muito sucesso para você, muita prosperidade. Bom, fico muito feliz de você ter aceito o convite, tá? Com certeza agregou muito para muitas pessoas que estiveram aqui conosco. Agradeço a presença de todas elas também. E com certeza muito mais pessoas vão assistir depois e vai somar para muita gente. Eu não tenho dúvidas disso. Parabéns pela profissional excelente que você é. Embora eu não conheça a fundo o seu trabalho, né, a não ser através das redes, mas eu não tenho dúvida de quão qualificada você é para exercer o que você faz, pelo amor que você demonstra ao falar sobre isso. Foi um grande prazer, eu espero que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntos. E é isso, uma ótima noite e mais uma vez muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo para todos aí que nos acompanharam também. Tchau, tchau. Até a próxima.